Graça e paz, queridos. Estamos novamente transmitindo o nosso culto. Estamos com problemas técnicos por parte da câmera, mas graças a Deus já está sendo resolvido ali pelo irmão Sérgio e o irmão Silvio, que estão nos bastidores técnicos, resolvendo esses problemas e nos ajudando para a realização da transmissão. Como eu estava no início falando, teve o congelamento da imagem. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos, reunidos, trazendo a palavra do Senhor. Domingo passado tivemos aqui o diácono Heraldo Tenório, que trouxe uma bela mensagem, trazendo-nos assim conforto aos corações de todos e transmitindo a palavra do Senhor. No próximo domingo eu estará com ele novamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira tivemos a missionária Janaína, minha esposa, trazendo também uma bela palavra da parte de Deus. E hoje nós estamos reunidos com os amados, também para falarmos um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, de da bondade de Deus em nossa vida. Estamos hoje, mais um domingo, mês de junho, aonde o Senhor nos dando a oportunidade, nos dando o privilégio de estarmos fazendo a sua vontade e a sua obra maravilhosa. Muito saudoso ainda, com saudade dos nossos cultos nos templos, mas não podemos ainda passarmos tanto por cima de ordens governamentais, nem tampouco sermos imprudentes, porque ainda estamos em uma curva ainda crescente dos casos de Covid-19 e a nossa convenção, a nossa igreja, ela é bastante obediente às normas e leis governamentais. Então, nesse sentido, somos observador e cumpridor das determinações. Mas sempre estaremos orando para que possa passar. Está passando. Acreditamos nisso. Os casos na região metropolitana já está diminuindo. Agora teremos que ter cuidado aqui nos interiores, aonde está tendo um aumento dos casos. Então, se eu e você fizermos a nossa parte, com certeza atravessaremos com maior cuidado, usando as máscaras, né? Nesse momento não estou usando porque estamos fazendo a transmissão, mantendo um distanciamento bom entre a minha pessoa e os amados irmãos que estão fazendo a parte técnica. Mas nas ruas, tome cuidado, né? Use a sua máscara, use o seu álcool em gel e tome cuidado mantendo o distanciamento social. Nós iremos realizar a leitura do texto bíblico no livro de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27, onde fala sobre a vocação de Levi. A palavra de Deus, ela nos diz no versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores
ao arrependimento. Neste momento, eu convido a todos os amados e amadas a estarmos orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus sempre de sua misericórdia em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, neste momento, oramos a Ti, Senhor, na abertura deste culto, transmitindo assim a nossa live de adoração ao Teu santo e maravilhoso nome. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, colocamos, ó Pai, todos os nossos pedidos de orações, todas as nossas necessidades diante de Ti e de Teu altar. Apresentamos todas as pessoas necessitadas e que estão precisando neste momento. Os que estão enfermos, os que estão sem trabalhos, os que estão deprimidos, aqueles que estão não com a doença física, mas com a doença espiritual. E, acima de tudo, Senhor, apresentamos a nossa vida, apresentamos nesse momento esse estúdio, para que tudo ocorra bem, para o engrandecimento do Teu nome. Senhor, que ocorra tudo bem nos computadores, no microfone, na câmera, nos aparelhos de iluminação, que tudo seja consagrado ao Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Tudo para Te adorar. Também Te pedimos que a Tua palavra sempre esteja em nossos corações e em nossas vidas. E na abertura dos meus lábios, Senhor, seja falado aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Entregamos-te a Ti este culto neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Hoje não teremos a ministração do louvor, mas na próxima semana nós teremos em nome de Jesus. Apesar do meu esforço para falar em público aos amados, não tenho o talento de cantar e tampouco de tocar. Acredito que se eu começar a cantar aqui, vocês vão começar a desconectar e procurar outro culto para assistir. Deus não me deu esse talento de louvar. Louvar eu louvo, mas não me deu o talento de cantar assim em público para chamar a atenção dos amados e amadas. Também nesse momento nós queremos agradecer pela recuperação de nosso pastor José Luiz. Os amados sentiram falta, pedimos oração por ele aqui nos cultos anteriores de transmissão, onde ele estava com a Covid-19 e fez um novo exame e já deu negativo. Então o pastor, com a graça de Deus, foi curado. Está agora só em um processo de recuperação, mas logo logo estará aqui conosco, realizando a transmissão, pregando a palavra e assumindo a sua posição, a qual foi chamado por Deus para levar a palavra e a conversão a muitas vidas. Então, graças à sua oração, de ter apresentado a vida do pastor, o Senhor fez a obra em sua vida e ele atravessou com grande dificuldade, mas atravessou. E agora está de posse da vitória e ela se completará completamente assim que ele retornar às suas atividades. Também aproveitando, gostaríamos de agradecer e transmitir aqui o pedido e os agradecimentos da professora Antônia. A professora Antônia é professora aqui no município de língua portuguesa, colega de minha esposa, Janaína, e ela trabalha na Escola Municipal Maria do Carmo. E Maria do Carmo, Alves Ventura. E ela agradece, ela também teve a Covid-19 e agradecendo porque teve a sua fé em Deus e a sua comunhão e testemunha neste momento que foi curada também e aproveita
para falar aos demais amados e amadas que tomem bastante cuidado, né, se cuidando, porque não existe pessoas fortes o suficiente, né, ou que esteja pronto para esta doença, porque mesmo ela pratica sempre atividade física, tem uma boa alimentação, mas também foi acometida e se sentiu bastante também atribulada, né, com os sintomas que esta doença nos traz. E ela pede para que os amados irmãos continuem orando pela vida dela e agradecidos e agradecida completamente por a tão obra milagrosa de Deus em sua vida. Então, Antônia, que Deus te proteja, continue abençoando a sua vida e que você possa manter o seu testemunho, né, e transmita cada vez mais isto para outras pessoas, para que através de suas palavras elas possam se inspirar e seguir também os seus conselhos e seguir também ao Senhor Deus. Então, que Deus esteja contigo nesta noite. Também peço aos irmãos em nossas orações para nós estarmos orando pela irmã Neide, que também precisa de nossas orações. Então, você esteja orando também pela vida dela e também você que está necessitando de oração, que possa assim estar mandando a sua mensagem. Nós estaremos atentos, a nossa equipe estará atenta para externarmos aqui o seu pedido de oração. Nunca devemos nos esquivarmos tanto de orarmos uns pelos outros, porque a Bíblia ensina assim, como também não nos esquivarmos de solicitarmos orações aos amados irmãos e irmãs, sempre entregando a vida primeiramente a Cristo e entregando os nossos problemas e as nossas necessidades ao Senhor. Quando fazemos isso, sabemos que Deus sempre cuida de nossas vidas. E não é agora que o Senhor deixará de cuidarmos um do outro. Que Deus possa sempre ouvirmos, né? Nos escutarmos. Também gostaríamos aqui de falar um pouco sobre esta reflexão da palavra de Deus, sobre o chamado de Levi, né? Onde o Senhor, a palavra que nós lemos no versículo 27 começa: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Interessante o texto, interessante o quanto Jesus Cristo ele se preocupa com cada um de nós. Interessante que às vezes as pessoas podem dizer: não, mas Deus não está me ouvindo. Deus não ouviu aos nossos chamados, né, o nosso pedido. E vemos que é diferente daquilo que você pensa. É diferente daquilo que você muitas vezes fala em suas palavras, saindo de sua boca. Veja quem era Levi. Veja que esse texto que nós lemos, começando no versículo 27, retratando este homem que trabalhava, que era um coletor de impostos. Este homem que, ao ouvir o chamado de Jesus Cristo, se prontificou em seguir a Jesus, se prontificou a realizar a vontade do Mestre, e Deus fez uma obra completa na vida dele, e este homem tornou-se um escritor de um dos evangelhos chamado Mateus. Levi é Mateus. Escreveu o evangelho mostrando a passagem de Jesus Cristo aqui na terra e relatando os seus milagres.
como eu havia falado. Muitas pessoas acham que Deus não enxerga. Mas veja Jesus ao passar, ver um homem sentado na coleteria e diz a ele: olha, vem e segue-me. E observe que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe vir um grande banquete em sua casa. Esta passagem na palavra do Senhor, isso é um retrato, mesmo ocorrendo há mais de 2000 anos atrás. Vemos exemplos de quantos levis encontram-se ainda na época atual, quantas pessoas estão sentados em suas casas ou em seus postos de trabalhos, pensando na forma de ganhar dinheiro, pensando na forma de executar a sua profissão, de realizar as coisas de acordo com as determinações da sua empresa ou da empresa de seus superiores. E achando essas pessoas que Deus não está olhando para elas, achando essas pessoas que Jesus Cristo não está olhando para elas. Bem, vemos que o Senhor Jesus, Ele olha para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez em vir à terra, em cumprir toda a lei do Senhor em sua vida, toda a lei de Deus, e posteriormente morrendo na cruz pelos nossos pecados, Ele, mesmo assim, demonstrando todo o seu amor desde o início, e após a obra se concretizando da morte e da ressurreição, e aí agora depois da ressurreição, subir novamente ao céu, está ao lado de Deus, ainda continua olhando para os levis, ainda continua olhando para os homens e as mulheres aqui na terra. E essas pessoas que estão em suas casas, essas pessoas que estão achando que Deus não está olhando para elas, não se preocupe, Deus está olhando para você. Você muitas vezes ainda não é evangélico, muitas vezes você ainda não se despertou para entregar a sua vida completamente para Deus, e às vezes a gente chama alguma pessoa: olha, vamos para a igreja, lá você vai ouvir uma palavra e você pode mudar o curso da sua vida e da sua história. E algumas pessoas dizem: olha, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, fico muito cansado, fico muito cansada, ou tenho outras atividades, outras obrigações, outros objetivos. Observamos que essas pessoas não se comportam como Levi. No momento que Jesus Cristo o chamou, olha, vem e segue-me, a Bíblia diz que prontamente ele se levantou e seguiu a Jesus Cristo. E ainda realizou um grande banquete, chamou os outros cobradores de impostos, amigos dele, e fez uma grande festa em sua casa. Quando continuamos lendo a leitura, vemos que os fariseus, as pessoas que estavam ali, estavam criticando a presença de Jesus Cristo, porque estava se associando com pessoas que não eram crentes, se associando com pessoas que eram ditamente e publicamente pecadores. E vemos a resposta de Jesus Cristo, que foi completamente diferente daquilo que eles queriam ouvir, quando Jesus disse que quem precisa de médico não são as pessoas que estão com saúde. Quem precisa de médico são as pessoas que estão doentes. E ele veio para isso, para trazer saúde para aqueles que são pecadores, para aqueles que estão precisando de auxílio, auxílio não médico materialmente falando, fisicamente falando, mas médico espiritual para as suas vidas e para a sua obra. Então, Levi, o Mateus,
O que é que ele tinha? Mateus, ele tinha um bom emprego. Nós vemos isso, que ele era um homem de emprego público. Ele coletava os impostos, e com certeza ganhava um bom dinheiro. Ele via uma boa situação financeira. E o que é que ele fez no momento do chamado de Jesus? Abandonou, deixou a sua posição financeira, desistiu do seu trabalho e prontamente seguiu a Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, muitas vezes tem pessoas que duvidam do chamado de Jesus. Muitas vezes tem pessoas que o Senhor chama ele para o seguir, e o emprego dele e o emprego dela está acima até da palavra de Deus. Eu digo assim, acima da palavra de Deus. Porque quando Jesus chama alguém, e esse alguém não queira obedecer, não quer seguir ao Senhor, mesmo com tanto chamado que o Senhor tem feito, é porque essa pessoa tem colocado os seus bens, o seu emprego, os seus amigos acima de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, e também está escrito em sua palavra, e perguntaram a ele qual era o maior mandamento, aí ele disse, olha, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo semelhante a este é amar ao próximo como a si mesmo. E ali os mandamentos se resumem nesses dois pontos, nessas duas determinações dadas por Jesus Cristo. Quando uma pessoa ela é convocada para a obra do Senhor e ela não vai, ela não está colocando Deus em primeiro lugar. Você pergunta à pessoa, olha, você ama a Deus? Amo. Você ama a Deus? Amo sim. Mas quando você olha a sua vida, não é uma vida que demonstra que ama a Deus. Eu já falei isso e sempre falo. Quando você ama alguém, você não quer decepcionar aquela pessoa. Você não quer magoar aquela pessoa. Você não quer entristecer aquela pessoa. Por quê? Porque você a ama. Porque você ama essa pessoa. Por isso que você não quer entristecê-la. Então, quando perguntamos a alguém se você ama a Deus e se você segue a Deus, segue a Jesus Cristo e os seus ensinamentos, ela realmente deve seguir. Ela deve abandonar o seu trabalho, não no sentido de deixar o emprego, de desamparar financeiramente a sua família. Mas se o seu emprego for superior ao seu Deus, então o emprego deve ser abandonado. Se os seus amigos forem superiores ao seu Deus, então você deve abandonar os seus amigos. Se os seus bens forem maiores do que o seu Deus, você deve abandonar os seus bens. Eu lembro do jovem da passagem, a gente vai falando do amor de Deus e o Espírito Santo vai nos lembrando. E lembro daquela passagem de Jesus, o jovem rico. E ele disse logo, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começou logo repreendendo a ele e disse, olha, bom só há um, que é Deus. Mas, tudo bem, cumpra todos os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. E saiu falando, ele disse, sim, conheço. E desde a minha
mocidade, da minha juventude, eu os cumpro, eu obedeço, eu estou cumprindo todos eles. E Jesus olhou para ele e disse: te falta-te uma coisa. O Senhor, conhecedor daquilo que passa em nossos corações e na nossa vida, disse: te falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem, doe aos pobres e vem e segue-me. E ali aquele jovem baixou a sua cabeça, entristeceu em seu coração e saiu de perto de Jesus. Por que aquele jovem não seguiu a Jesus Cristo? Porque aquele jovem tinha os seus bens e a sua riqueza era maior do que o nosso Deus. Quando a pessoa coloca os seus bens acima de Deus, ele não segue o chamado de Deus. E a desculpa dele é primeiro amar ao seu patrimônio, primeiro amar as riquezas. E observamos na palavra de Deus que a Bíblia diz que não devemos amar a dois senhores. Não temos como amar a Deus e ao mesmo tempo amar também ao dinheiro, porque um dos dois vai ser abandonado logo logo. Ninguém segue a dois senhores. E a palavra de Deus mostra que Levi, ele escolheu a melhor parte. Levi escolheu obedecer a Deus, obedecer ao chamado de Jesus Cristo e prontamente se levantou e seguiu. A necessidade de deixar os bens, amigos e, se necessário for, até familiares para seguir Jesus Cristo é um ato de uma abnegação, é um dever nosso. Todo mundo que queira seguir ao Mestre deve deixar alguma coisa. Quando vemos os testemunhos de pessoas que que entregaram a sua vida para Cristo, e cada testemunho alguém teve que deixar alguma coisa para seguir ao Mestre. É um dever nosso. A palavra de Deus no Mateus capítulo 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja uma necessidade muito forte de você negar a si mesmo. Deve abandonar, meus amados, os bens, se for necessário trabalho, se for necessário amigos, se for necessário familiares. Tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Jesus Cristo, ela deve ser colocada de lado. Você deve pedir força a Deus, pedindo ao Espírito Santo que Ele oriente a sua vida, que Ele lhe dê força e que você possa abandonar essas coisas em troca do amor de Deus. Sabe por quê? Aqui na terra você vai ter alguns anos de vida, e até com dinheiro, e até com felicidade momentânea, você vai ter seus 50, 60, 70, 80, até 100 anos. Para alguns privilegiados chegarão a essa idade. Mas depois você vai morrer. Depois o seu fôlego de vida será tirado. E aí você não terá mais 100. Você vai ter uma eternidade para mostrar que as suas ações, que as suas decisões, que os seus objetivos foram suficientes para lhe proporcionar uma vida eterna ao lado do Mestre. Não pelos seus esforços, mas pelo ato de você negar-se a si mesmo, declarar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, e a partir daí, o sangue de Cristo lavará os seus pecados, você entregará a vida para Ele e dará a salvação eterna. Então há um dever de nossa parte, um dever
de renunciar todas as coisas pelo amor de Cristo. Levi renunciou, Pedro renunciou, Lucas renunciou, posteriormente Paulo renunciou, João renunciou, todos os discípulos renunciaram. Todos os outros que nos antecederam renunciaram a alguma coisa para seguir a Jesus. E por que você não pode renunciar? Por que você não pode deixar aquilo que você julga que é precioso, né? Tudo aquilo, veja, tem pessoas que dizem, não, mas eu já deixei tudo, entreguei minha vida a Cristo e agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Pois bem, quando observamos essas pessoas, às vezes uma nova proposta, as pessoas abandonam a igreja, abandonam o seu compromisso, né, privilegiado de trazer almas para Cristo, e agora começam a se envolver em coisas erradas. Então elas não abandonaram tudo para seguir a Cristo. Elas não sacrificaram os seus bens, não sacrificaram as suas vidas por amor a Cristo, porque elas voltaram a realizar coisas erradas que atrapalham a sua vida no Evangelho. Sendo você ministro, sendo você diácono, sendo você membro da igreja, sendo você, seja quem for, sendo congregado. Colocou qualquer coisa entre você e Jesus, você está errado. Entre você e Jesus não deve ter nada. Não deve ter nada além do amor que você sente por Ele. Então, nós precisamos renunciar a todas as coisas pelo amor de Cristo. Todas as coisas. Lara e amigos, quando vemos em Marcos 10, 28, então Pedro começou a dizer-lhe, nós tudo deixamos e te seguimos. Veja, quando falei na passagem do jovem rico, que não foi capaz de abandonar os seus bens pelo amor do Evangelho e seguir a Jesus Cristo, e Jesus continuou o diálogo e dizendo que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que rico herdar a salvação. E ali os discípulos questionaram e disseram, então, quem poderá ser salvo dessa forma? Quem poderá entregar a vida e realmente receber a salvação? E o que é que a palavra de Deus diz? E Jesus, olhando para ele, disse a eles que para eles era difícil, mas para Deus nada era impossível. Nada é impossível para Deus. E na continuação do diálogo que tiveram, Pedro disse a Jesus Cristo, que havia abandonado tudo e te seguimos. E posteriormente Jesus disse isso a Pedro e aos demais que estavam os ouvindo. Olha, Pedro, todo aquele que abandonou família, bens, tudo pelo amor de mim, ele receberá 100 vezes mais nessa vida. E também com perseguição. Mas na vida eterna receberá salvação. Veja, teremos tribulações, teremos. Mas seremos recompensados pela nossa decisão de abandonar tudo pelo amor de Cristo. Algumas pessoas realizam práticas erradas e tem medo de abandonar aquilo, mas se você abandonar e seguir a Jesus, o Senhor vai transformar a sua vida. Aquele emprego que você deixou, depois o Senhor conseguirá um melhor para você. A forma que você adquiria os seus recursos era depois o Senhor transforma em outra. E agora licitamente, e agora de forma prudente, e agora de forma correta, de acordo com a palavra dele, você realmente estará seguindo os seus passos. Então, as pessoas podem abandonar os lar, as pessoas podem abandonar os amigos, mas receberá o retorno ainda nessa vida, bem na vindoura. No texto que nós lemos, Levi, ele abandonou o seu emprego, o seu negócio, para seguir a Cristo. E você, o que é que está disposto a abandonar? E você, o que está disposto a renunciar por amor de Cristo? Pense um pouquinho.
Se algo estiver entre você e Jesus, é aquilo que precisa ser tirado. É aquilo que você precisa renunciar. Há uma condição necessária para que seja verdadeiro discípulo do Senhor. Há uma condição necessária. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, a palavra de Deus ela diz: da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Só pode ser discípulo verdadeiro de Cristo quem renuncia a tudo que tem. Tudo que lhe é colocado entre você e Deus deve ser renunciado. Por que Mateus aceitou o convite? Por que ele aceitou esse convite? Porque ele antes, com certeza, já estava vendo os milagres que Jesus Cristo estava fazendo. Ele já tinha presenciado pessoas endemoniadas tendo seus espíritos retirados daquela pessoa, pessoas que estavam enfermos, doentes, e o Senhor o havia curado, pessoas que estavam passando por uma tempestade e o Senhor acalmou a tempestade, pessoas que estavam pescando, não pegaram nada, mas depois Jesus Cristo mandou voltar. Olha, Pedro, volta e lança a rede no alto mar. E Pedro disse: Senhor, a gente pescou, passou a noite toda pescando e nada pegamos, e agora durante o dia vai lançar a rede? Mas pois bem, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Foi, e no momento que lançou a rede ao mar, sentiu a fisgada grande, pesada em suas redes, não tinham força suficiente para puxar. Chamaram os amigos, puxaram o barco cheio de peixe, quase que afundava. Chamaram outro barco para socorrer e ajudar. Então Mateus aceitou o convite de Jesus Cristo porque sabia que algo melhor e especial o estavam esperando. E você sente, meu amigo, você sente, minha amiga, quando Deus faz um chamado em sua vida, você sente que há algo melhor que está a lhe esperar. Pela fé você precisa enxergar isso. Algo melhor está no meu futuro do que no meu presente. Abandone aquilo que atrapalha a sua caminhada. O seu chamado. E siga a Jesus Cristo. Hoje, nesta época, nós estamos aí há praticamente 3 meses nesta pandemia. E muitas pessoas passando por muita dificuldade. E também algumas pessoas adquirindo esta enfermidade. Outras partindo, não conseguindo superar esta doença. E outras que superaram, se você conversar com ela agora, ela vai perceber que aquilo que ela valorizava antes, e agora pós pandemia em sua vida, pós enfermidade, a pessoa vai ter uma ótica diferente. A pessoa vai olhar diferente para o mundo, vai olhar com mais carinho para a palavra de Deus, vai deixar as coisas supérfluas de lado. Vai ver que uma roupa de marca não é aquilo que vai lhe trazer satisfação. Vai ver que dinheiro não é aquilo que vai lhe trazer solução. Vai perceber que há uma necessidade urgente de cada vez mais se abraçar com Jesus. Outras que não adquiriram a enfermidade, mas observando, vendo o quanto esta doença tem levado muitas pessoas e tem afligido outras, também está pensando diferente. Toda grande dificuldade que vem sobre a terra fazem com que as pessoas pensem diferente.
Porque até então, às vezes, as pessoas não têm as natas que estão cobrindo os seus olhos retiradas. Mas quando acontece determinada dificuldade, elas percebem que há uma necessidade de estar mais perto de Deus, de estar mais próximo de Jesus Cristo. Porque com Jesus tudo é mais fácil, meu amigo. Tudo é mais fácil, minha amiga. Quando decidimos seguir a Cristo, nós estamos dizendo ao mundo que aquilo não tem valor. Que o valor agora é com o Senhor, o valor agora é com Cristo. Em Lucas capítulo 18, e o versículo 29 e 30, disse-lhe ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais deste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Veja que é aquela passagem que eu havia falado antes para vocês. O que você considera que tem valor na sua vida, na verdade não tem. Porque o valor, o ouro refinado, é Jesus Cristo. Este sim tem valor. Olha, Jesus em seus ensinamentos, no Sermão da Montanha, ele disse o seguinte, que não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas sim mantê-los no céu, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E outra coisa, o homem está onde está o seu tesouro, o coração do homem está aonde está o seu tesouro. Se os seus bens materiais é superior a Cristo, está lá o seu coração. Se Jesus é maior para você do que os seus bens, seus amigos, o seu coração estará com Jesus. Veja o quanto é interessante. Há uma recompensa prometida para aqueles que decidem seguir a Cristo e abandonar todas as coisas por amor do Evangelho. O que é que você acha que tem valor na sua vida? Pense bem. Carro se acaba. Dinheiro se acaba também. Outros aí são bilionários, trilionários, que se eles gastassem ainda uma fortuna todos os dias, enquanto ele estiver vivo, o seu dinheiro não acaba, mas um dia vai acabar. Roupa se acaba. Casa se acaba, cai. O seu corpo também se acaba. Sua vida se acaba também. Então você está colocando no seu coração e acreditando coisas efêmeras, traduzindo coisas passageiras, coisas que não trazem a estrutura necessária para uma vida eterna. Paulo, sabe o que ele diz com relação a essas coisas que às vezes você considera superior a Cristo? Filipenses capítulo 3, versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda, e todas estas coisas as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Deixa-me traduzir essa palavra refúgio. Em outras traduções, Paulo falando assim, ele diz: por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como estercos. Esta é a tradução. Paulo considerou todas as outras coisas como esterco, como algo banal, que não tem valor algum. Por mais que se pensasse que se tinha valor,
Mas para Paulo, aquilo era esterco. O que você acha que tem valor, não tem. Comparado ao amor de Cristo, comparado ao nosso Senhor e Salvador de nossas vidas e nossa alma, aquilo não tem valor algum. E aí, Paulo ainda diz, para que possa ganhar a Cristo. Se você quer ganhar a Cristo, abandone tudo pelo amor do Evangelho e pelo amor de Cristo. Em Romanos 8:13, Paulo fala, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você quer viver? Entregue sua vida para Cristo. Abandone as demais coisas. Faça igual Levi. Levi abandonou tudo e seguiu a Cristo. Faça isso. Se até hoje, você que está ouvindo essa mensagem, se era algo, quando convidávamos você para entregar a vida completamente ao Senhor, se você achava que não seguia Cristo por conta disso ou daquilo, agora você sabe. Agora você sabe que isso não tem valor. E em o nome de Jesus, você vai colocar isso em seu coração, vai se arrepender dessas atitudes e vai entregar a vida para Ele. Eu creio em nome do Senhor. Então esta é a reflexão que nós trazemos nessa noite. Tudo deve ser abandonado pelo amor de Cristo. Tire tudo aquilo que está entre você e o seu mestre, para que você possa realmente e fielmente seguir a Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Neste momento, os convido para orarmos pela vida da irmã Neide, orarmos pela vida do pastor Luiz, para que possa se recuperar completamente, orando pela vida da Antônia, que está curada, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, ajudando também a tomar as suas decisões no seu dia a dia, orando pela vida daqueles que necessitam, por mim, pela minha família, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, pelo mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por este trabalho. Apresentamos a vida da Oneide, que está necessitando da tua intervenção neste momento, Senhor. Apresentamos a vida do pastor Luiz, para que o Senhor possa completar a obra em sua vida. Apresentamos a vida da Antônia, que está grata pela cura que o Senhor lhe concedeu. Apresentamos nessa noite, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, que estão precisando muito da tua intervenção, Senhor, muito da cura em suas vidas. Senhor, apresentamos também aquelas pessoas que estão duvidosas, aquelas pessoas que estão pensativas e se devem seguir ao Evangelho ou não. Pai, em o nome de Jesus, que os laços que estão prendendo a vida dessa pessoa, neste momento, sejam quebrados. O laço do passarinheiro quebrou. A vida desta pessoa está quebrado e o Senhor dará salvação. Em o nome de Jesus, apresentamos a vida do Sérgio, do Silvio, que com tanto amor e carinho tem trabalhado para que possa ser realizado esses trabalhos de transmissão. Senhor, apresentamos a família deles, de Sérgio e de Silvio, seus filhos, esposas, seus empregos, para que o Senhor possa sempre suprir as suas necessidades e sejam prósperos nessa terra. Ó Pai, neste momento também apresentamos
os médicos, os profissionais de serviços essenciais, os trabalhos deles, Senhor, sejam abençoados, que lhe dê sabedoria. Apresentamos os cientistas que estão trabalhando a vacina contra o Covid-19. Que eles possam acelerar através da sabedoria que Tu desses para eles, Senhor. Para que logo, logo, essa vacina chegue em nossas vidas, de nossos familiares, nossos filhos, de todos aqueles que estão nessa face da terra. Nos dê uma semana abençoada debaixo da Tua proteção, nos protegendo de todo o mal, nos ajudando a não contrairmos a enfermidade, Senhor, ou as enfermidades. Mas se contrairmos, que superaremos através da Tua proteção e da Tua ajuda. Nos dê uma semana de paz e tranquilidade. Próxima quinta estaremos aqui com a missionária Janaína. E no próximo domingo estaremos aqui com o diácono Heraldo Tenório. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Também, antes de você desconectar, pedimos que você seja seguidor de nossa página e possa compartilhar o nosso link, compartilhar as nossas lives de transmissão, que esteja orando pelas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.